Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 13 de novembro, nesta quarta-feira, o Senhor nos reúne aqui para juntos meditarmos a sua palavra e mergulharmos aí nessa grande graça que Deus tem para nos falar hoje, nesse dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje: aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, que linda passagem é essa passagem de hoje, uma passagem conhecida por muitos de nós, a passagem dos 10 leprosos. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui para vocês é que essa passagem ela não é uma parábola. Ela não é uma história que Jesus conta para dar ali um ensinamento para os seus discípulos, para a multidão ou para alguém específico. Não. Essa passagem verdadeiramente aconteceu. Jesus estava caminhando, Jesus estava transitando, quando aparecem esses 10 leprosos. E como era costume daquela época, os leprosos eles ficavam à distância. Então, antes de Jesus entrar num povoado, provavelmente eles estavam ali afastados mesmo. E a passagem diz que eles à distância gritaram, falaram e clamaram por compaixão. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E aí, Jesus vai proclamar ali que eles se apresentem aos sacerdotes. Ou seja, que eles entrassem na cidade, o que não era recomendado para eles. Mas Deus tinha ali um propósito de que, ao caminharem, eles fossem curados. E aí é interessante porque esses últimos dias, eu participei de uma romaria. E eu fui caminhando de Fortaleza até Canindé. É uma romaria ali de mais ou menos, uma distância de mais ou menos 100 quilômetros. E Deus é muito providente, né? Eu acabei de vivenciar uma grande caminhada. Foram alguns dias ali caminhando. E é muito interessante vivendo essa experiência da romaria, em que as dores físicas vêm, em que as dificuldades vêm, às vezes o sol, às vezes a escuridão, quando é a noite. Mas é impressionante como nesse caminho as coisas vão acontecendo. É impressionante como Deus vai tocando o nosso coração. É impressionante como as curas vão acontecendo. E aí quando eu li essa passagem aí, que era a passagem que eu iria comentar hoje, eu não tive como não comentar sobre isso. Como Deus é providente, como Deus, Ele coloca tudo no momento certo e na hora certa. E aí, meus irmãos, na romaria eu pude testemunhar isso mais uma vez, que o caminho se faz ao caminhar, que neste caminho que nós vamos, as curas vão acontecendo. Deus, Ele vai fazendo, Deus, Ele vai se mostrando, Deus, Ele vai se revelando, Deus, Ele vai curando. Como a gente vê aqui na passagem. Sim, esses 10 leprosos que existiram de verdade. Sim, né? Aconteceu verdadeiramente, isso é um fato histórico. Jesus, ele curou aqueles 10 no caminho. Eu imagino a cena, eles olhando uns para os outros,
Eles não estavam ali, com certeza, com espelhos, com algo do tipo. Então, eles iam percebendo ao se olharem que eles estavam ficando curados daquela lepra. Eles estavam ali caminhando e percebendo o quanto Deus estava fazendo, o quanto aquela cura estava acontecendo. E durante esse caminho para Canindé também, a mesma coisa foi acontecendo comigo e com tantos que estavam ali ao meu redor. A gente ia percebendo as curas acontecendo, a graça de Deus agindo. E esse ano também, esse ano de 2024, eu faço 20 anos de Obra Lumen. Há 20 anos atrás eu entrava, eu tinha a minha experiência com Deus, eu ia fazendo, eu ia começando esse meu caminho de conversão que até hoje dura. Então eu estou aí pelo menos há 20 anos caminhando. E é impressionante como eu olhando para a minha história, para a minha caminhada dentro do Lumen, como eu vejo também em mim e nos meus irmãos as lepras caindo. É impressionante a transformação de tantos e tantos e tantos irmãos. Meus amigos, a gente vai caminhando e Deus vai agindo se a gente fizer aquilo que Ele pede. Jesus ali pediu para os leprosos caminharem até os sacerdotes. E que importante aí, né, o nome sacerdotes. É claro que Jesus ali se referia aos sacerdotes judeus, mas a gente pode trazer para a nossa realidade, sim, os sacerdotes que nos confessam, que no sacramento da reconciliação, que é um sacramento de cura, eles também vão ali, Deus vai agindo por meio daqueles instrumentos dos sacerdotes, na Santa Missa, enfim, tantos momentos que a gente pode beber dessa graça. E meus irmãos, eu testemunho isso há 20 anos no Lumen e você traz para a sua realidade. Se você tem muito tempo de caminhada, se você tem menos tempo, se você está dentro da Obra Lumen ou num outro movimento ou nas paróquias, enfim, Deus, durante esse tempo de caminhada, Ele vai nos dando irmãos e a gente vai vivendo esse processo de cura. A gente vai mergulhando em cada um desses elementos. Só que o final dessa passagem, pessoal, ele é um alerta para nós. Por quê? Porque é verdade que eu olho para trás, olho para essa minha história aí de 20 anos e vejo o quanto eu fui curado, o quanto eu fui transformado, o quanto Deus foi fazendo, a graça dele foi agindo em mim e nos meus irmãos. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas é muito importante a gente lembrar que nessa passagem, como eu falei, nesse feito histórico, 9 desses 10 não voltaram para agradecer. E um voltou para agradecer. E este, além de ser curado, Jesus fala da salvação dele. A gente não sabe se os outros 9 foram salvos. A gente não tem certeza, o Evangelho não fala sobre isso. Mas este além de curado, ele também foi salvo. E isso é o mais importante para nós, né? Então, Jesus no finalzinho fala, levanta-te e vai, tua fé te salvou. E aí, meus irmãos, vamos trazer isso para o nosso coração. É fato que durante o caminho, se nós fizermos aquilo que Jesus pediu, nós somos curados. Nós vamos ser curados e nós estamos sendo curados. Mas nós temos voltado para agradecer. Nós temos frequentemente ido a Jesus e falado, Jesus, obrigado por ter curado as minhas lepras. Obrigado por ter curado as minhas dificuldades. Obrigado por ter feito eu dar mais um passo. Obrigado por tantas e tantas escamas caírem dos meus olhos. A gente tem que voltar para agradecer. Por quê? Porque além da cura, a gente precisa mais do que nunca da salvação. A gente precisa escutar de Deus o vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. E então, se na história daqueles 10 leprosos, 9 a gente não tem certeza como é que acabou a história deles, só um a gente tem certeza que foi curado e salvo, a nossa história pode ser diferente, né? A minha história e a sua história e a história dos que caminham conosco pode ser sim os 10 leprosos curados e salvos. E eu lembro que alguns dias atrás, aqui num Palavra Encarnada, a Gisele, ela lançava um desafio para nós de encaminhar o vídeo, né, mandar ali o link para uma pessoa que participa da sua caminhada. E hoje eu quero ousar um pouco mais nesse convite, nesse desafio. Eu quero que você encaminhe esse link para 9 pessoas. Eu quero que você pense, se possível, agora, em 9 pessoas, né? Junto com você vão ser
10. E você vai encaminhar esse vídeo para essas 9 pessoas. Para lembrar, pessoas aí que participam da sua caminhada, tá bom? Não sei se você tem muitos anos de caminhada, se você tem alguns meses, se você tem alguns dias, mas o fato é que você caminha com pessoas. Caminhe esse vídeo para eles, sejam aí esses 10 leprosos que vivem essa cura, que nesse caminho, nesse processo são curados, mas também que agradecem a Deus. Vamos juntos agradecer a Deus, todos nós, os nossos irmãos dos grupos de jovem, dos grupos de casais, os nossos irmãos das casas, quantos estão caminhando junto com vocês aí há algum tempo, meus irmãos? Vamos ver as curas acontecendo, mas vamos com certeza também agradecer. É isso que o Senhor nos pede. E vamos pedir a intercessão da Nossa Senhora, a Virgem Pietá de Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.